aquilo que você julgou em você, vai te acolher de tal maneira, o humanoterapeuta, vai te libertar de tal maneira de entender que você é o que é e que você precisa ser o que é, e você vai começar a entrar num processo de, cara, que bom que eu sou o que eu sou. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... Que fome é essa? Você colocou que é fome de ser livre. Como é que é isso, Mi? Então, eu gostaria muito de me libertar de tudo que me deixa realmente na tristeza, né? E o que te Agora deixa eu tô na passando. tristeza? Eu tive uma boa descoberta essa semana. Foram muitas coisas da minha infância e eu gostaria mesmo era de libertar de algo que dói muito, sabe? O Quando quê? eu entro no processo depressivo, abandono. Ok. Você foi abandonada? Eu acredito que eu não consigo ainda definir se é nessa passagem ou se eu já vim com isso, né? Porque eu tive sempre meus pais presente, em termos, né? Dentro daquilo que eles entendiam que era presente. Mas eu, desde muito pequena, eu sempre eu sempre tive uma tristeza, né? Eu sempre tive índice de depressão e eu posso te dizer assim hoje que eu já tinha uma mediunidade um pouco mais aflorada e meus pais não sabiam lidar com isso. E aí eles tratavam isso com medicação. Legal, Então entendi. eu tomei muito tempo remédio, tinha crises de ausência, eles falavam que era crise de ausência, hoje eu acho que não, né? Era manifestações. E eu era muito pequena, né? Eu tinha 7, e tomei medicação até 11, 12 anos. E aí eu era tratada dentro da minha família como uma pessoa doente, uma pessoa que tinha problema, né? E eu acredito que eu cresci assim dentro da minha família. Eu nunca consegui me encaixar dentro da minha família. Nunca consegui fazer parte, né? E eu passei a minha vida toda tentando isso. Eu acho que isso foi a grande prisão para mim, né? Eu quero me libertar disso tudo, eu quero ser eu quero... Legal. Quem é a Michelle, entende? Eu percebi que tá tudo bem. Ser o que eu sou, está tudo bem, né? E que eu posso somatizar, assim, eu sou da Umbanda, né? E por meio da espiritualidade, eu sempre ajudei muitas pessoas. E isso sempre me completou. Né? Só que eu cheguei num ponto que eu preciso cuidar de mim, né? É o processo, eu entendo que é o processo de evolução. Porém, essa semana fez eu mexer em muitas coisas que eu, nossa, nem imaginava que eu tinha guardado, né? É surreal. Então, mas eu tô pronta, sabe? Tá. Então, se você vem já nesse caminhar, você falou assim, é uma sensação, eu falei, você colocou, eu tenho fome de ser livre. E aí eu falei, livre do quê? Aí você falou das dores. Eu falei, tá, que dor? Aí você foi elaborando e trazendo aí que seria uma dor de abandono. Sim, sim. O sentimento de abandono, eu acredito que seja o, o não entendimento, né? Do que realmente estava acontecendo comigo, do que realmente eu queria ser aconchegada pelos meus pais naquele momento, né? Sim. E assim, talvez hoje eu compreendo que talvez eles não estavam preparados para isso. Olha, a maneira deles, eles te aconchegaram. Porque você falou assim, olha, eu era diferente, eles olhavam e eles falavam que o que foi diagnosticado, que explicaram que eu tinha crises de ausência, eles não entendiam mediunidade, eles te acolheram nessas crises de ausência, tanto que eles te levaram ao médico e te medicaram dos 7 aos 11 anos. A maneira como eles conheciam, eles não fizeram outra coisa além de te aconchegar. Com o que eles entendiam que ia aliviar a sua dor.
que para eles era o medicamento, é o que eles conheciam. Então, assim, por isso que eu perguntei, você foi abandonado? Você falou, não. Só para a gente validar até onde é o real, né, real no físico, assim, que foi, porque às vezes foi, né? Não, meu pai me abandonou quando era pequena. E aí é uma outro tipo de condução, por isso que eu perguntei. E aí eles te acolheram e te aconchegaram e te deram o remédio para aliviar a sua dor. Mas era o que eles entendiam que podia aliviar a sua dor. Então, em momento algum, eles te abandonaram. Eles só te aconchegaram, tá? Então, você traz isso de algum aspecto. E aí se mistura muito com a minha história, uma historinha diferente, mas acaba sendo a mesma coisa. Então, na verdade, é um processo que você tinha que elaborar. A questão do abandono é você. Que existem você. Então, existem várias partes aí. Existe a parte que você se abandona, porque quando você trabalha na Umbanda e cuida de todo mundo e não cuida de você, quem está se abandonando é você de novo. Eu percebi isso. Então, por isso começa esse desejo. Então, é o equilíbrio entre o dar e o receber, né? Porque tem muita gente que entra para cuidar dos outros para não olhar para si mesmo. É uma fuga. Então, é o quê? O adulto que criou um recurso para não lidar com a gente mesmo, tá? Então, agora você começa a perceber que tem que ser feito alguma coisa. Tá. A maturidade, né? Tá chegando. Exatamente. Fazer o que precisa ser feito. A gente vai, é esse caminho mesmo, é assim mesmo. Então, eu só vou fazer uma pergunta. Se você começou a sua jornada toda, e aí você começou a se trabalhar, todo esse processo que você me conta, passa pela Umbanda, ajuda as pessoas, e aí você entra na trilogia. Dali, a gente traz um ganho de consciência para você ali, você percebe que tem mais coisas e coisas que você também precisa. Existem mais coisas do que só o que você aprendeu até agora, e existem outras coisas. Isso starta processos para que você possa lidar, mas também te dá ferramentas para fazê-lo. Vou fazer uma pergunta. Você entrou na turma de formação de humanoterapeuta? Entrei. Então, é exatamente isso. Então, a vida vai te dando sinais e a gente precisa saber perceber. Por quê? Isso starta nesse momento, ele gatilha em você, mas Deus não dá... ele dá o frio conforme o cobertor. Nada que aconteça na nossa vida não traz consigo a própria solução. É como se a gente viesse com uma sacolinha. A gente tem um problema, mas a gente tem uma sacolinha e dentro dessa sacolinha tá... Então, no próprio problema está a solução. Né? Tá ali. O problema é a solução. Tem um grupo aí falando isso. O problema é a própria solução. Então, por isso que eu falo, você tem fome de quê? Porque no vazio, esse vazio da alma é o que nos indica o caminho que a gente tem que seguir. Então, o problema é a solução. É ele que está dando sinal para onde a gente precisa olhar. É exatamente isso que eu estou falando. Porque dentro do processo da metodologia, você vai ter tanto entendimento, ampliar todo o entendimento do que a gente falou ali, porque ali foi só um pedacinho, tem muito mais, tá? Dentro dos 3 dias eu trouxe um conteúdo profundo, mas é parte do todo, uma pequena parte do todo, e também as ferramentas para você poder fazer em si mesmo, né? Trabalhar em si mesmo, as técnicas, não é só entender, tem coisa que a gente não precisa entender, a gente precisa limpar. E lixo não se entende, lixo joga fora. Não precisa entender o saco do lixo que tá lá na rua, entendeu? Lixo não se entende, lixo se elimina. E outras partes terão que ser compreendidas e outras terão que ser só aceitas, né? Por exemplo, eu sou uma médium, sim, gosto de você ou não. Ah, mas sempre vem uma pessoa que eu preciso... Sempre só chega gente com um problema perto de mim. Sim, se eu falei que eu vou ser luz, você acha que luz vai brilhar onde? Pra que precisa de luz? Não, essa questão... terapeuta e só chega gente com problema, claro. É óbvio, eu me pus nessa coisa, é isso que eu desejo, é isso que a minha alma... Então, aí agora você tem a ferramenta para tratar em você e olhar para tudo isso sem o julgamento. Você vai se perceber, tudo aquilo que você julgou em você vai te acolher de tal maneira, o humanoterapeuta. Vai te libertar de tal maneira de entender que você é o que é e que você precisa ser o que é. E você vai começar a entrar num processo de, cara, que bom que eu sou o que eu sou. Você vai avaliando e aí você vai ter as técnicas para tratar a si e ao próximo. Se assim for, eu acho assim, que
eu consegui identificar nessa semana que eu sempre acolhi muitas pessoas, sempre fiz pelo outro, para poder ser alguém para eles, entende? Porque a minha vida foi assim, né? Eu tenho um irmão mais novo e aí tem aquela coisa de chegou um irmão, sabe? Então, assim, isso eu era uma criança, então eu queria chamar a atenção dos meus pais, então eu cresci nesse pensamento, achando que eu tinha que fazer alguma coisa, os meus pais olhar para mim. E aí virou, aí depois não era mais meus pais, era meu marido, e as pessoas, meus amigos, tudo, e eu me perdi nisso, né? Hoje eu tenho essa consciência que eu me perdi e eu fui levando. Hoje eu tô com 38 anos e eu vejo assim, que eu tenho crises desde os 18, depressivas, e a espiritualidade me ajuda bastante a cuidar disso, mas em um ano eu tive duas terríveis, né? Inclusive eu tô num processo que fez eu parar agora, foi quando eu comecei a acompanhar intensivamente para escutar alguma coisa, para buscar, porque eu cheguei num ponto que eu cansei. Cansei de tudo, eu tenho duas crianças pequenas, né? E eu olhava para eles, eu falava assim, eu não posso permitir isso nem a mim, né? Alguma coisa tem que acontecer, né? E eu olhei para o universo e pedi ajuda, porque não dava mais, né? E do jeito também que está indo, não dá, porque o meu corpo já aciona, né? Eu tenho crise de ansiedade, eu tô de um jeito que eu não consigo sair de casa. Mas essa semana me ajudou bastante, que eu comecei, eu penso em sair de casa, eu já começo a tremer, eu já começo a entrar em crises. Estou tomando medicação, né? Estava tomando medicação para dormir. Aí eu comecei, essa semana do curso me ajudou bastante, eu consegui alguns dias dormir sem a medicação, né? Porque eu consegui olhar para mim, consegui começar a me aceitar, né? Então, o ser livre é ser livre de tudo isso que eu construí até aqui, entende? Assim, eu digo o peso, né? O fardo. Sim. O que foi positivo, eu quero continuar, mas eu quero ser mais saudável, entende? Porque essas coisas, de uma certa forma, elas sempre voltam, né? Sempre voltam. A metodologia humanoterapeuta tem por objetivo recolher e tratar todos os fractais que estão em dor e que geram sofrimento. Em nós e neles. Porque eles estão sofrendo. Ele ficou lá preso no tempo e espaço. É massa. Penso, sinto, materializo. Quando você lá viveu aquela energia, pensou, sentiu com potência lá. E qual era a emoção dali? Ali ficou preso. Ele não se materializou fisicamente, não nasceu um bebezinho do seu lado. Isso não significa que ele não exista. E a gente recolhe essas massas. E tem várias técnicas, porque algumas precisam ser tratadas, amadas, acolhidas, reincorporadas em si mesma. Outras precisam ir para tratamento. Os níveis precisam ir para hospitais astrais em tratamento, que são traumas vividos numa outra encarnação, e a gente tem a técnica específica para isso. E outros precisam ser desfeitos, e outros precisam ser trabalhados, porque tem coisa que a gente criou que não foi boa. Tem processos de raiva que a gente também criou que ataca outras pessoas e ataca nós mesmos. Esse precisa ganhar consciência. Esse precisa ser trabalhado dia a dia. E ele existe. É um pedacinho que orbita o seu sistema. Entende? Então são vários fractais. E tem coisa que só precisa ser jogada fora, que é lixo. Que nem faz parte do nosso sistema, mas que a gente viu na televisão e era uma a gente coisa marcou. Então, e é uma coisa que eu nem imaginava, né? Isso, ninguém imagina. Porque não se fala disso, porque isso é conversa de louco. Só que quando a gente passa pelo processo, a gente melhora, entendendo ou não. Porque o meu assistido, por exemplo, que não faz curso e vem para um tratamento, eu não faço mais tratamento agora, porque a gente tem todos os nossos parceiros, enfim. E esses assistidos, eles melhoram, porque a gente resolve esses pequenos fractais. E aí mesmo ele não entendendo, ele fala, nossa, tô mais leve. Mas o que mudou? Não sei especificamente o que mudou, mas na verdade eu me sinto mais leve, eu fico mais feliz. Aí muita gente fala, e agora? Eu falei, agora vive, seja feliz.
Então, seja feliz. Mas é assim? Você é feliz? E aí passa um tempo, a vida começa a desenrolar, ele começa a fazer outros cursos de outras coisas e começa a receber na vida aquilo que ele não conseguia. Aí ele acha foi o curso que eu fiz de, sei lá, de maquiagem, que fez com que agora eu começasse a encontrar minha profissão. Não foi o curso, foi o tratamento. O curso só chegou porque tratamos. E aí o campo se abriu para as coisas boas. Na verdade, foi tudo, entende? Não foi só, inclusive a dor foi, né? Então eu não cuidava de mim, aí veio o curso, eu me limpei, me resolvi, e aí veio o curso de beleza para que eu pudesse cuidar de mim de uma maneira, enfim. Tudo é para esse cuidado, entende? Cada um tem a sua missão. E quando é para ser terapeuta, pode fazer curso de maquiagem que vai continuar em depressão. Porque não é para ser maquiadora, é para ser terapeuta. Entendeu? Então, engraçado, eu cheguei num ponto que eu sou formada em ciência da computação, tenho pós em finanças, trabalho na área de planejamento de fábrica, né? Legal. Sempre me ofereceram posições de gestão. Uhum. E recentemente eu assumi isso. Mas no fundo eu tenho medo de assumir essas posições, e é sempre me imposta isso, sabe? Uhum. E eu comecei a tentar entender por que isso. Aí eu abracei esse serviço agora e eu tive uma crise, estou afastada, né? Aí foi aonde eu falei, chega, né? Porque parece que eu tô dando burro em ponta de faca. Mas olha, aproveita esse período de afastamento, já que já que o universo te deu ele, de alguma maneira, parece uma coisa horrorosa, mas tudo tem uma razão de ser. E já que você entrou no curso, assiste o curso. Isso. Entra nesse processo de você compreender muitas coisas, que vai te ajudar muito. E se o seu processo for a liderança dentro dessas gestões, dentro desse campo das exatas, de exatas, porque assim, a matemática está muito presente na sua vida e a geometria sagrada é uma matemática perfeita que não exclui a sensibilidade. Então, se você é dessa área de exatas e trouxer para você essa percepção que é você vai conseguir reconhecer as pessoas dentro da matemática. Porque parece então, que mas são eu números e não são. Eu consegui identificar que eu não sou feliz. Eu entrei nisso tudo por uma... eu entrei porque eu tinha que pagar a faculdade, foi indo, Sim, e eu fui fazendo, né, dessa forma. Mas eu acho o que agora, hoje me faz feliz é dar atenção para as pessoas, entende? Mas Eu me sinto satisfeita com isso. gestora de uma equipe? Sim. E essas pessoas, essa equipe não são pessoas? Sim, também. Eu só quero que você faça o seguinte nesse momento. Não coloca a carroça na frente dos bois. Agora, nesse momento. Você já deu um passo bem grande. Eu garanto que você vai se perceber profundamente dentro da metodologia terapeuta com esse curso. Entendi. Aí, faça de uma maneira natural, leve. Só faça. Não se cobre, só faça. E no momento certo, o que tiver que ser, vai ser. Se você tiver que estar nessa empresa e usar tudo que você aprendeu, tanto na sua área financeira como do humanoterapeuta, para aplicar lá, porque é lá que você tem que estar neste momento, você vai gerar um potencial de energia e de felicidade para fazer isso. Se por alguma coisa você perceber que não faz nenhum sentido mais, naturalmente você vai pedir as suas contas de uma maneira natural, não vai ser difícil, ou você vai ser mandado embora. Porque naturalmente o seu sistema já percebeu que não é ali. E aí você já vai ter um novo caminho, porque você já está fazendo a formação. Então é só você começar a trabalhar, se isso for do seu propósito de vida. Então, por isso eu tô dizendo, não coloca a carroça na frente dos bois, faz esse processo de uma maneira, aproveita, né? Curte, é gostoso. Se você pegar ele pesado, ele vai ser um drama. Ai, porque eu tenho que assistir a aula. Sabe aquela coisa? Não, curte um processo, curte esse caminhar, leva de uma maneira leve. Você tem 2 anos para assistir, só curte. Se depois você falar, mas eu preciso entender aquilo, você revê. Assiste ele inteiro. E aí depois você fala, eu quero rever. Você tem, vai, volta, quantas vezes precisar. Não empaca nesse processo de eu tenho que entender para... Assiste como se fosse um fluido gostoso, leve, não se cobra. E aí, naturalmente, a vida vai se apresentar para você e com essa consciência você vai ter melhores percepções
do que a vida está querendo te dizer. E o que aí, fazer, né? você já não vai se machucar e se ferir tanto em relação a isso, né? E aí você vai sabendo Eu, aí que a vida tá te conduzindo, é, eu, tá? eu, eu fiquei numa visão assim de que talvez por eu estar não conseguindo me equilibrar, né? É, espiritualmente, né? Porque o que acontece? Com o tempo, no meu ambiente de trabalho, eu comecei a olhar as pessoas e eu não conseguia mais ser só o profissional, entende? Só. Então as pessoas já vinham, eu sei que já tem o fator da mediunidade, então as pessoas já se viam de vir conversar, de se abrir, de falar. E eu não consigo separar isso, né? Então, no Talvez seja humanoterapeuta você o vai meu aprender. processo que eu esteja precisando, né? Cuidar de É, mim. E Né? é E esse aí o que limite, esse acontece? equilíbrio. O fator do serviço, para mim, já estava. Será que realmente é isso? Né? Será que eu não estou tendo despertar para uma outra situação na minha vida, realmente encontrar? Mas eu acredito que tudo que aconteceu foi para me chegar onde eu estou hoje. Não Né? tenho Eu a tenho menor dúvida. essa ciência e o que eu busco é isso. A minha fome é ser livre de tudo isso que eu sinto que me amarra, essas correntes, né? Eu quero tirar elas todas e seguir livre, né? Sentir, ó, eu sou um espírito livre, né? Eu sei que é um processo a É um longo processo. prazo, né? Às vezes não. Mas Depende da sua depende de mim, disposição né? de entender que quem pôs essa corrente foi você. E só você sabe onde está a chave desse cadeado. Não foi o outro que colocou, foi você. Ainda que o outro tenha te ludibriado, se você só foi enganada porque estava enganável. Aí, entendeu? Então a corrente, se a Entendi. gente entra nessa simplicidade, nesse não julgamento, vai bem, rápido a gente resolve. Se a gente entra no outro que fez, porque eu sou a vítima, ou ai, ou é o demônio, é o intruso, é o obsessor, é o outro, é o outro, é o outro, eu entro na minha vaidade. E aí, quando eu entro na vaidade, é o orgulho mal usado. Quando eu entro no orgulho mal usado, a gente fala disso dentro do curso. A gente não consegue desfazer, porque a gente acha que não tá na gente. E sempre tá, porque nós criamos. Então, É. a A gente corrente permite, foi né? você que pôs, o cadeado foi você que fechou e a chave foi você que escondeu. Então, você é mais ou menos assim. O mago que fez a magia é o mago que pode desfazer a magia. E você tá da Umbanda, você sabe do que eu tô falando. Então, se eu me tranquei, só eu posso me destrancar. Só eu sei aonde qual foi o sapo que eu coloquei o meu nome na boca. Agora eu que vá atrás do sapo, porque o sapo foi pro brejo. Então, a minha vida tá na lama porque eu tô na boca do sapo que eu mesmo amarrei. Fazendo uma alegoria, tá? O aleatório para Uhum, vocês todos sim. entenderem. Então, essa condição, se eu entro nessa de que eu sou vítima, né? E que eu também não baguncei a vida de um monte de gente no meu entorno, me faço de boazinha, eu me faço de boazinha, me julgo boazinha ou me julgo errada, eu não entendo que isso tudo fez parte do processo de aprendizado, o que quer que tenha sido. E que basta eu trabalhar naquilo que precisa. Então, cada um tem um caminho, tem um processo, nem é bom nem é ruim, é o processo de cada um. Então, tem pessoas que vêm construindo um processo mais fácil, mais leve, mais livre. Tem pessoas que vêm construindo um processo mais denso, mais pesado, mas não tem nada de errado. Eu preciso só encontrar. Se eu me coloquei na boca do sapo, fechei, eu preciso achar o sapo. Se eu coloquei um monte de gente na boca do sapo, eu preciso encontrar cada sapo e soltar cada um daquela corrente que eu amarrei. Quando eu soltar todas, a minha corrente se amarra, se desamarra. Então, nem tem vítima, nem tem algoz. Tem processos de aprendizado. Então, né, eu só tô num processo de É aprendizado até e a você vai ver dentro questão. do curso que a integridade é a única chave, porque é a verdade. Só a verdade vos libertará. A minha verdade, aquilo que fiz, aquilo que plantei, aquilo que estou colhendo. Só, sem julgamento de moral, entendeu? Mas eu tenho que arcar com todas as É, variáveis daquilo que criei. É só isso. Então você vai ver que vai fazer. Então, se eu não entrar nesse orgulho, muito rápido resolve. Não precisa ser um processo longo. Depende muito mais de eu não entrar nesse lugar de não sou a responsável, né? E em busca disso, do que
Porque assim, o processo de consciência, no plano espiritual, que é o plano da grande ideia maior, né? Somos uma grande criação do Criador. Não tem tempo e espaço. Então ganhou consciência, resolveu, não tem tempo. Então, se isso você fizer agora, acabou o sofrimento. Já não existe esse tempo. Entendeu o que eu quis dizer? É da dia Entendi. para noite. Então não precisa ser demorado. O que faz demorar é a nossa birra, a nossa teimosia, o não É, aceitar e o nosso julgamento e condenação de nós para nós mesmos. da mesma Ou de forma como nós eu para os falei, outros. né? Você vê, você estava falando e eu busquei a nossa conversa. Ah, eu fui abandonada, né? O sentimento de abandono. Então, eu estou jogando para os meus pais um sentimento, né? Então, eu estou me vitimizando de uma certa forma, Sim. né? É. Então, mas Então, percebe que você já está num processo de percepção. Então, a gente sim, já está um passo lá na frente. Fala, cara, por que eu estou fazendo isso toda hora? Né? E aí você sim, começa nesse trabalho. Tem gente que nem chega lá, ainda é a vítima que ainda não percebeu esse caminho todo. Né? E assim, é um processo muito legal. Você vai ver. Você vai ver. Assiste o curso, um outro momento a gente vai conseguir conversar de novo. Você vai estar com outro aspecto, a sua fisionomia vai estar diferente, a sua alegria vai se instalar, porque você vai conseguir, porque a ideia é que a gente consiga olhar para isso, ver, enxergar, resolver, assumir a responsabilidade e ainda se divertir. Porque a vida não precisa ser densa, dura. Né? Ela pode ser. eu, Até quando a gente se vê em umas coisas, você fala, meu Deus, mas que besteira. E a gente ri do nosso próprio processo. Né? Quando a gente consegue levar com leveza, porque eu parei de me condenar. Né? Eu começo a ver uma criança fazendo birra, eu olho e falo, olha, olha, olha lá. Aí eu me divirto, tá? Vamos cuidar dessa criança. Então, é esse pedacinho. Então, assiste o curso, faz isso de uma maneira tranquila, leve, gostosa, tentar curtir esse processo. Vão estar e vai se tratando, porque vão gatilhar, como já gatilharam, para quê? Para a gente cuidar. Né? Não é não é, olhando que vai resolver, fingindo que não existe. Não, mas quando a gente começa a mexer, a poeira começa a subir. Mas é a oportunidade que a gente tem de limpar. Porque se ela ficar lá escondida, vai é, limpar como? o engraçado, assim, que as minhas crises depressivas sempre vieram e eram um peso, né? Para Sim. quem estava perto de mim. E pior para mim, né, que não sabia. Eu passei várias vezes em psicóloga, sabe? Aí eu acabava abandonando, eu não via o porquê de continuar naquilo, medicação ficava boa, largava a medicação, era dessa forma. E aí, essa semana que eu passei com você foi assim maravilhoso, porque eu consegui entender que eu tenho essas crises, que é um gatilho, que tá tudo bem, vamos Sim. tratar, vamos na raiz, vamos resolver, né? Sim. Eu tenho uma criança de 5 anos, uma menina, e ela é ligada a 220, né? Só que eu comecei a observar com essa semana que ela também já está começando a ter uma, uma, uns índices de crise de ansiedade, né? Não consegue ficar parada para estudar, enfim, sabe, várias coisas, dificuldade para dormir. Falei, poxa, eu estou trazendo os meus filhos, né? Meu menino de 13, ele é mais calmo, mas ele é mais fechado. Estou trazendo eles para esse ciclo. Eu não quero. Se para mim não tá bom, imagine para meus filhos, né? Mi, não se culpa. Assiste o curso, porque cada Uhum. um tá onde se coloca e eles nasceram da mãe que eles precisavam para resolver os problemas que também são deles. Tá, Então, não entra nessa. Assiste o curso para você. Não fica só louco, Bruno. Você já entrou na formação, começa a assistir. Começa a assistir. Porque tudo é por sintonia, eles estão sintonizaram com você. Se você é ansiosa, eles são ansiosos, eles sintonizaram. Então eles já trazem em si aquilo que eles entendi. precisam para trabalhar. Uhum. Não seja o É, peso e não se coloque como peso, né? E nem coloque eles como um peso. Entendeu? entendi. Então, Uhum. assiste o curso inteiro, vai no seu processo de leveza, eu quero que você carregue isso como uma leveza. Não largue os seus medicamentos, você vai fazendo, se tiver o que o médico já vem te acompanhando, vai fazendo, e o médico, conforme você for melhorando, você vai tendo contato com o próprio médico, vai saber o momento de ir soltando, de ir diminuindo as doses, de ir trocando. Ele vai perceber, nenhum médico quer é que ele entende também que o remédio é uma coisa importante. E
né? Mas no momento, ele tem vontade de ir desmamando, os médicos, eles têm vontade. Então, ele vai percebendo uma mudança, ele mesmo vai ficar feliz, vai falar, olha, vamos diminuindo aqui, vamos ver como é que o corpo vai se comportando e vamos ver como é que a vida vai caminhando. Então, confia nesse processo do universo que une as sabedorias em prol de um bem maior, tá? Que é o ser humano em evolução, tá? Então, assiste, não entra nesses julgamentos e critérios todos agora, tem muita coisa espetacular para você entender dentro do curso. E ferramentas para você trabalhar. Fica criando outras coisas na sua cabeça, que são as culpas, os julgamentos. Ah, eu era vítima, eu me fazia de vítima. Ok, me fazia, já ganhei consciência, tá bom. Não precisa agora se culpar porque fazia isso, entendeu? Entendi. Não, hoje eu tenho na minha cabeça assim, eu quero ser um humanoterapeuta. Que bom. Já eu quero finalizar o curso, e aí eu sei que vai ser uma transformação para mim, né? Eu tenho essa certeza, então eu quero, como eu aprendi, né? Pensar dessa forma, nutrir esse pensamento, né? Para poder criar o corpinho aí. Então eu acredito que isso vai acontecer, né? Então tá bom, Mi. Boa sorte, seja muito bem-vinda à nossa família Humanidade, tá bom? Obrigada, viu? Gratidão. Amém. Beijo. Obrigada, que agradeço. Tchau, tchau.